de vidro é um teto de vidro, você não consegue enxergar, né? É o vidro ali, é uma barreira que você não vê. Mas existe, se a gente pensar um topo de uma pirâmide, as mulheres conseguiram já fazer faculdade, fazer um mestrado, e daí elas vão entrar na carreira profissional, em cargos de liderança, por exemplo, de diretoras, de reitoras, de presidentas, de CEO. A gente vê poucas mulheres, porque existe essa barreira, esse teto de vidro. Olá, ouvintes, esse é mais um episódio do DuqueCast. Eu sou o Renan. Eu sou o Guilherme Sato. Eu sou o Caio. E eu sou o Nicolas. Estamos aqui com uma convidada especial, Jéssica Mello Vivete. Jéssica, fala um pouquinho sobre essa história. Bom, me chamo Jéssica, como vocês já me apresentaram. Eu sou cientista social, eu fiz o mestrado também em ciências sociais e o meu doutorado na sociologia. Eu sou de Minas Gerais, mas eu fiz toda a minha formação aqui em São Paulo, por conta das universidades, né, de ter mais oportunidade de universidade pública. E eu já estou aqui já faz um bom tempo, cheguei em São Paulo em 2010, e desde então eu tenho continuado todos os meus estudos por aqui. Então, assim, eu sou professora, sou pesquisadora e também me dedico desde muito tempo a estudar as mulheres na política, seja primeiras-damas, presidentas, vereadoras, prefeitas, em todos os níveis institucionais e também nas ações políticas, como movimentos sociais, movimentos feministas e antifeministas também. Olha, e você gosta da sua profissão? Olha, eu acho que todas as profissões têm muitos desafios. Eu gosto da minha profissão, porque desde pequena eu gostava de ler, gostava bastante das áreas das humanas, da sociologia, história. Eu era esse tipo de pessoa, assim, que tinha um pouco de aversão para exatas. Então, desde pequena eu lia muito, que eu encontrava um refúgio à literatura. Eu morava numa cidade muito pequena, então, assim, o espaço que eu mais gostava de ir era a biblioteca. Então, os livros sempre foram os meus amigos, assim, onde eu conseguia ir longe, né, conhecer outros lugares. Então, assim, eu gosto muito da minha profissão, porque eu tenho essa possibilidade de conhecer cada vez mais lugares, pessoas, por conta dessa leitura, dessa escrita. A minha profissão, ela envolve tanto a pesquisa, como, né, a leitura, obviamente, a escrita e a docência. Então, eu gosto bastante, assim, dessa possibilidade, tanto de pesquisar, como de escrever. Eu acho que aí a gente solta a imaginação, mesmo sendo cientista, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar o lugar do cientista social, da socióloga, do cientista político, também como uma ciência, e por isso que é muito importante o podcast de vocês, de reconhecer que o que a gente faz não é só humanas, mas também é comprometido com a ciência, com um olhar muito científico, muito externo, né? Tentar entender a sociedade de um outro lugar. É como se a gente tentasse se distanciar do nosso objeto, né? Do nosso dia a dia, e ter um olhar mais crítico, mais reflexivo, sobre coisas cotidianas que a gente nem perceberia no dia a dia. Então, assim, eu sou uma apaixonada por isso, acho que é por isso que eu continuei com as minhas pesquisas, né, continuei também estudando na pós-graduação, mas é óbvio que em alguns momentos a gente fica um pouco cansado da profissão, né? Eu acho que isso é inevitável, a gente fica pensando, e se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse ido para exatas, talvez eu tivesse um pouco mais de dinheiro, mas, então assim, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Eu gosto bastante da minha profissão, mas ela tem essa desvantagem também, do reconhecimento da população, como se você, sei lá, vai para a faculdade para não fazer nada, só para ficar lendo. Então, não é bem assim. Por isso que é muito importante a gente demonstrar a importância do nosso trabalho, né? De que a pesquisa é uma coisa séria, não é uma coisa que eu estou fazendo só por fazer. Estou falando mais do mesmo, fazendo textão, Facebook à toa, ou entrando numa conversa com as minhas amigas. Eu estou fazendo uma coisa bastante séria, né? Tentando ter esse olhar crítico sobre a realidade social, sobre o mundo, sobre o cotidiano, sobre as relações. Então é isso, assim, tem as vantagens e as desvantagens, mas eu gosto bastante.
Bom. Então, você falou sobre os livros, né? Teve algum livro que te influenciou nessa parte de você ir nesse caminho dessa área? No caminho de estudo das mulheres, de estudos de gênero ou da ciência social? Da ciência social. Então, meu caminho ele é um pouco diferente, assim, porque ninguém, quando é criança, quer fazer ciências sociais, né? Eu, pelo menos, quando era pequenininha, nunca pensei, vou ser cientista social. Nem sabia o que era isso. Então, assim, eu sempre quis fazer direito, porque eu achava que era, gosto de humanas, vou fazer direito. Esse é um caminho bastante natural, né, da gente pensar. No vestibular, eu prestei faculdade de Direito e eu só entrei em particular. Daí, na época, eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular e eu entrei em Ciências Sociais porque tinha política. E daí eu tinha as aulas de Sociologia, fui conversar com o meu professor e ele falou, não, faz, eu acho que você vai gostar, presta sim. E eu prestei Unicamp também, que não tinha direito, daí eu falei, vou prestar ciências sociais, porque eu acho que é parecido ali com direito. Então, eu fui por esse caminho, assim, como uma alternativa ao direito, não foi minha primeira escolha. Mas, hoje em dia, eu vejo que eu fiz o caminho certo, assim, porque o direito, ele é muito mais técnico, né, assim, você tem que saber as leis, você tem que ter uma outra dinâmica, e eu gosto muito dessa vida, né, um pouco mais intelectual. O que não quer dizer que também não tem as práticas, porque as ciências sociais, por exemplo, eu posso fazer um trabalho de campo, que é parte do nosso estudo, sempre ter um objeto. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa vai para antropologia, estuda arte urbana, daí vai se aproximar a grupos de grafite, grupos de breaking dance, ou então vai para uma aldeia indígena, tentar identificar padrões, as relações sociais, tentar estudar um pouco mais essa aldeia. Já a sociologia, né, estuda o nosso cotidiano mesmo, não é esse externo tão longe como a antropologia. Então, estuda o funcionamento das nossas relações, né? Eu estudo as mulheres na política a partir da sociologia, que é esse olhar sobre o cultural, sobre o social, tentar entender como a moda influencia na política, como a estética, a beleza, como que surgem esses padrões. E já a ciência política tenta estudar como que funciona o Estado, né, as dinâmicas, as relações de poder. Então, você pode entender por essa perspectiva. Isso daí já é o funcionamento ali do nosso cotidiano. Então, assim, o meu caminho para as ciências sociais, ele não foi um caminho de que li algum livro específico e tenha me feito ter esse interesse, né? Até porque eu não tinha muito acesso a livros assim, né? Eu fui para a biblioteca e tudo mais, mas eu lia mais literatura mesmo. Não era nada específico. E também os meus pais, eles não são formados. O meu pai, ele não terminou a escola, não teve a possibilidade. A minha mãe só terminou o ensino médio. Então, assim, em casa não tinha... Os meus pais sempre me incentivavam a estudar, mas eles nunca puderam me auxiliar muito. Assim, eles não tinham livros para me dar, não tinha essa possibilidade. Eu ser de uma cidade de interior e de uma classe muito baixa. Daí eu fui me encontrando junto com os professores, que me incentivavam mesmo. Assim. Então, os professores tiveram um papel muito fundamental para que eu pudesse vir a fazer as ciências sociais e desenvolver mais esse lado das humanas. E você, como cientista, você vê uma diferença assim muito, muito grande de homens e mulheres assim na ciência? Isso demais. Eu acho que assim, na graduação a gente percebe que, a depender do curso, existe mais mulheres ou mais homens, né? Tem certa predominância, por exemplo, nas letras. Geralmente tem mais mulheres. Já para uma engenharia a gente vê mais homens. Hoje em dia ainda existe essa percepção, né? E isso se dá por conta da divisão sexual do trabalho, que vocês devem saber no dia a dia, vocês devem perceber que as mulheres ficam mais responsáveis pela sobrecarga de trabalho. E isso vai influenciando depois na carreira profissional delas. São as mulheres que engravidam, que ficam responsáveis pelo cuidado de idosos, de crianças, da casa. Quem é que vai no mercado fazer compra? Né? Os pais geralmente ajudam, né? A gente pensa numa família
nuclear, heteronormativa, formada por um homem e por uma mulher, geralmente é essa divisão sexual que existe, né? Até mesmo, não sei se vocês têm irmãs, mas geralmente são as meninas que arrumam mais. Então, assim, quando a gente pensa sobre existir menos mulheres na ciência, está relacionado a isso, de que as mulheres são sempre as cuidadosas, as mulheres são sempre as mais afáveis, as mais sensíveis, e de que a ciência é o racional. Essa é uma ideia que vem desde lá, antes do iluminismo, com a caça às bruxas, né, com o processo da Inquisição, em que as mulheres, como eram relacionadas ao natural, o oposto dessa relação entre o homem e a ciência, o homem e o racional, então as mulheres, historicamente, foram colocadas nesse lugar de mulheres bruxas, mulheres feiticeiras, mulheres relacionadas à natureza, as coisas mais sensíveis. Então, assim, isso é uma construção social. E a ciência está relacionada a essa racionalidade. Então, assim, quando as mulheres são ali, as mulheres são as bruxas, acaba, historicamente, mesmo com o passar de séculos, influenciando hoje em dia na trajetória das mulheres, né? Todo esse imaginário social de que a ciência, né, o racional, o científico, o crítico, espaço público, tanto a política como, por exemplo, espaços de poder, né? Quanto mais as mulheres vão subindo os degraus da sua carreira, mais sozinhas elas ficam. Tem até um termo para isso, não sei se vocês conhecem, chama teto de vidro. Vocês já ouviram falar? Acho que não. Teto de vidro é um teto de vidro, você não consegue enxergar, né? É o vidro ali, é uma barreira que você não vê. Mas existe, se a gente pensar um topo de uma pirâmide, as mulheres conseguiram já fazer faculdade, fazer o mestrado, e daí elas vão entrar na carreira profissional, em cargos de liderança, por exemplo, de diretoras, de reitoras, de presidentas, de CEO. A gente vê poucas mulheres, porque existe essa barreira, esse teto de vidro, que é simbólico, ele não existe materialmente, não existe nenhuma regra que impeça as mulheres de ser essas chefes, não é? Não existe regra para isso, não existe nenhuma lei que impeça as mulheres de ser presidenta. Mas existem fatores que impedem que elas cheguem lá no topo. Então, cada vez que elas vão subindo esses degraus, né, é mais difícil depois para elas romper com essa barreira e atingir o topo da carreira profissional. Porque tem a questão da maternidade, da divisão sexual do trabalho, as mulheres recebem um salário menor do que os homens, mesmo nas mesmas funções, são mais vítimas de violências, né, no sentido de, por exemplo, coloca uma roupa, vestir para trabalhar. É muito mais difícil para a mulher do que para os homens. Os homens, né, se cobra muito pouco dos homens que vão se vestir para trabalhar. Coloca uma calça, coloca uma blusa, tá ótimo. Já as mulheres, tá muito curta essa roupa, ou essa roupa tá muito justa, ou essa roupa tá muito feia, tá muito evangélica. Então, assim, sempre tem esse não lugar. E isso a gente vê no cotidiano. Quanto mais a gente vai avançando nesse fazer científico, vai avançando nessas posições sociais, menos mulheres a gente vê. Então, é um caminho muito solitário em razão de toda uma estrutura social e cultural que é muito misógina, é muito patriarcal, muito conservadora ainda, até mesmo entre as mulheres. Obrigada pela participação. Muito obrigada, gente. Adorei conhecer vocês. Muito legal o podcast de vocês. A gente também agradece pela paciência que você teve com a gente, né? Porque a gente demorou um grupo muito enrolado, mas... Eu que agradeço vocês de terem feito online, já que eu não podia presencialmente. E isso sempre demora, gente, é sempre assim.